Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer a todos que contribuíram com a feijoada, foi sensacional, né? Quem não conseguiu ver, a gente tem um videozinho muito lindo, né? Sobre a nossa feijoada, me emocionei muito. Agora a gente tem profissional na casa. Saímos do amadorismo. Mas todo mundo contribuiu e foi muito lindo. Então nós vamos fazer uma oração da Casa Irmãos de Luz. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz. A paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feita em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus. Isso aí. Então, o nosso tema de hoje eu tirei da Gênesis, o último capítulo. Quem nunca viu o livro, né? Esse livro também é um dos livros estudados na codificação. É um livro mais científico, então é um livro que realmente deve ser estudado. É muito difícil tu lê-lo sem um estudo, né? No último capítulo fala sobre a nova geração. O que é essa nova geração? Né? Para que a Terra seja regenerada, né? Feliz, necessário vir uma nova geração. Né? São essas novas crianças que estão nascendo, né? Que vão habitar o planeta de regeneração. Então, para que ocorra totalmente a regeneração, uma geração vai embora e outra chega. Né? Então, desde Jesus a gente teve mais ou menos umas 50 gerações. Né? Então, esta é primordial, porque é a última oportunidade de muitos espíritos estarem aqui na Terra. Né? Então, o que Kardec disse? Há tempo de aflições, né? Também é chegados os tempos. E Kardec fala, tendo chegado esse tempo, uma grande migração se cumprirá entre aqueles que habitam na Terra. Aqueles que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não os toca. Não sendo mais digno da terra transformada, dela serão excluídos, porque lhes trariam de novo a perturbação e a confusão, e seriam um obstáculo para o progresso. Então aqui Kardec está nos dizendo que todas as pessoas que ainda se comprazem no mal, o mal pelo mal, que o bem não os toca, de jeito nenhum o bem nos toca, né? Essas pessoas realmente elas não têm vibração, energia para habitar o planeta Terra. Então essas pessoas irão para o mundo espiritual no tempo delas, né? E não voltarão ao planeta Terra. E ele fala bem certinho no final assim, ó. Por quê? Porque elas trariam de novo para o planeta Terra a perturbação e a confusão, né? E seria um obstáculo para o progresso. Um obstáculo para o progresso. Portanto, essas pessoas vão ser retiradas, né? Então, esses espíritos que se comprazem pelo mal serão substituídos por espíritos melhores que trarão junto de suas virtudes a fraternidade. Né? Hoje a gente vê muita gente brigando em todas as situações pela liberdade, de um lado, e do outro lado a igualdade. E deixando a fraternidade órfã.
quer uma igualdade ou quer, né, que seja tudo igual, igualdade. Mas é a fraternidade que une tanto quem quer liberdade quanto quer igualdade, né? Porque a fraternidade é a irmandade, né? É a harmonia, é a união entre aqueles que vivem próximos, né? Nós somos todos próximos, né? Então os Espíritos nos dizem que não haverá um cataclismo. Oba! Né? Kardec diz, não haverá um cataclismo, ou seja, o fim do mundo, né? Como consequência, então, de um fim do mundo. Não vai haver isso. A nossa geração desaparecerá gradualmente. E a outra nos substituirá gradualmente, sem que seja mudada a ordem das coisas. Isso Kardec fala na Gênese. A diferença é que os espíritos que daqui sairão, por falta de ressonância, podem demorar milênios no exílio. Então, se alguém lembra da palestra que eu ministrei aqui para vocês há muito tempo atrás, dos exilados de Capela, eles ficaram por mais de 1000 anos na Terra. Né? Então, essas pessoas que da Terra partirão, né, com esses ceifadores que ainda estão por chegar, essas pessoas então irão para um planeta um pouquinho inferior. Então, nesse planeta, eles permanecerão por um bom tempo, até que os corações deles então peçam a Deus para voltar. Então virão crianças de espíritos mais adiantados, levados ao bem. Jesus dizia, eu vos digo em verdade, que essa geração não passará que esses fatos tenham se cumprido. Então, aí as pessoas vão perguntar, mas Lu, essas crianças, todas essas crianças que vêm são todos espíritos de luz? Não, com certeza não. Né? E a gente vê, a gente conhece, sabe que não serão todos de luz, mas serão espíritos propensos ao bem, São espíritos que estão imbuídos dessa fraternidade, da caridade. Eles são evoluidíssimos intelectualmente. Então, vai ser muito difícil para as mães e os pais lidarem, e a própria sociedade lidar com essas crianças. Porque são crianças que elas vêm mais agitadas, elas não aceitam ficar numa caixa preta, entende? Elas querem coisas novas, elas trazem mudança para a sociedade. E isso é complicado, porque quando chegam, a gente ainda não está preparado para lidar com essas crianças que virão, né? Então, a gente não tem que ter autoritarismo com essas crianças, a gente tem que ter autoridade, porque elas precisam de autoridade. Até porque eles são adiantados muito intelectualmente, então moralmente não tanto, porque vão vir habitar o planeta Terra, né? Então elas também precisam aprender algo, mas elas vêm com novas ideias, movimentos novos, vêm trazer a transição. Dentre elas, realmente vêm muitos espíritos superiores, né? Que vêm aqui, são os nossos irmãos, né? Eu acho bonito a gente falar em irmão, porque às vezes as pessoas dizem, estão chegando uns ETs aí de outro planeta que vão ajudar a gente. Não. A gente já teve um irmão mais velho aqui na Terra, muito velho. E ele veio e mostrou por que ele veio. Ele nos trouxe para todos aqui, está tudo nos livros históricos e na Bíblia, o que ele pôde fazer. Isso é um irmão mais velho, muito mais velho, né? Então, essas crianças que vão vir para o planeta Terra são crianças mais velhas, são irmãos mais velhos, que vêm nos trazer o quê? Nossa, vem nos trazer toda a sabedoria, vem nos mostrar que é necessário fazer mudanças, que é necessário olhar para o bem de uma forma normal. Essas crianças, elas são dotadas de muita inteligência e também de moral. Não tão elevada, mas de uma moralidade bem maior do que a nossa. Então, lembrando que Jesus falou assim, que tudo terá o seu tempo, sem que haja transformações gigantescas. E essa mudança será feita naturalmente, sem efeitos sobrenaturais e milagrosos. Quem espera espetáculo será decepcionado. Né? A gente vê, né, que a espiritualidade, ela é muito reservada, eles não fazem espetáculos, né? Eles vêm, passam o recado de uma forma, da maneira mais sutil possível, né? Nós aqui fazemos o escândalo, né?
Deus é discreto. Deus é discreto. Ele faz tudo na discrição. Um exemplo, por exemplo, né? Um exemplinho assim. Na nossa família, né? Nós fizemos um escândalo. Talvez a gente foi um homicida numa vida passada. E aí as pessoas perguntam assim, nossa, mas homicida... Primeira coisa, homicida vai ser morto. Homicida vai ser assassinado. E não é assim que funciona, né? Lembrando que Deus é misericordioso, Ele é discreto, Ele é amor. Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas Ele é o amor. Então, o que eu vou fazer? Daí a gente pergunta assim, tá, mas então me assassinou, ele vai ser assassinado? Não, ele vai trazer a vida. Aí ele vai trazer pro lar dele, na descrição de Deus, né? Na descrição, vai trazer aquele filho rebelde. E ele tirou tudo daquele filho. Por quê? Quando a gente assassina alguém, a gente tira tudo. A possibilidade da regeneração. E ele vai ter que devolver. Vai ter que devolver. Como é que ele vai devolver? Auxiliando, dando a vida, trazendo como filho, entendendo a rebeldia dele, pagando tudo que tem que pagar, devolver assim as duras penas na faculdade. Hoje é regeneração, gente. Antes, com 18 anos, os filhos saem de casa. Hoje, com 30, ainda estão dentro de casa. E a tendência é com 40, né? E ainda quando eles não saem e voltam. Então a gente está pagando tudo que a gente deve, sentiu. Pagando faculdade, todos os boletos, nada fica impune, né? E às vezes a gente diz, meu Deus, esse filho só me dá prejuízo. A gente diz, não, esse filho só me dá a possibilidade de eu estar pagando as minhas dívidas com o universo. Kardec diz assim, ó, a época será de transição. Os dois elementos das duas gerações se confundem. Legal? Então, vai vir, nós estamos aqui, vai vir uma nova geração. E essa nova geração vai se misturar conosco. Então, vão se confundir. Né? São duas gerações que vão, uma vai saindo e a outra vai entrando. Né? Um assiste a partida de uns e a chegada de outros. Dizemos que os espíritos, que as duas gerações são bem distintas. Ideias e vistas inteiramente opostas. Pela natureza da disposição moral e, sobretudo, sobre as disposições intuitivas e inatas. É importante isso. Essa geração que chegará é intuitiva e é inato, já nascem assim. Eles já têm esse acesso ao espiritual, ao intelectual, ao bem de uma forma muito ostensiva. Então, eles vão falar coisas para nós que a gente vai dizer, meu Deus, o que esse figurino está falando? Porque eles já vêm com tudo mais aberto. Por quê? Porque vão habitar um planeta de regeneração, né? Tem bem aviltado a inteligência unida com o sentimento inato do bem das crenças espiritualistas. Olha que legal. Eles já vêm com as crenças espiritualistas. Então já vem muito mais aberto. Lembrando que não será composta iminentemente de espíritos superiores, ok? Eu acabei de falar para vocês lá. Né? Mas de espíritos em progresso. Então, o mal pelo mal não vai mais habitar o planeta Terra. Então, aqueles que se comprazem no mal não vão mais habitar. Né? Eles são aptos, eles vêm aptos a entrar nesse movimento regenerador. Eles vêm aptos. Então, é tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Daí as pessoas perguntam, né? Ao contrário, né, dos espíritos atrasados que habitam o nosso planeta, ainda habitam, né? Que tem a revolta contra Deus, né? São revoltados, né? Negam qualquer poder superior aos poderes humanos, né? A propensão extinta para as paixões terrenas também não temos mais. A gente tem, né? A gente tem. Para os sentimentos antifraternos, né? A gente ainda tem esse sentimento antifraterno. Tanto que a gente está brigando por igualdade, por liberdade, mas esquece da fraternidade, né? O orgulho, a inveja, o egoísmo, o ciúme, enfim. O apego a tudo que é material. A sensualidade, a cuspideza, a avareza. Isso está em Gênesis no capítulo 18. Então,
Kardec vem dizer para nós que as novas crianças que habitarão o planeta, a nova geração, não serão apegados às paixões terrenas. Isso já dá um avanço grande para a humanidade, né? Esses vícios, eles serão expurgados da Terra. Eles serão expurgados da Terra. E com o afastamento dos que se comprazem com eles. Lembrando que, é muito importante lembrar que vai sair uma geração espiritual e encarnada. Os espíritos também, porque vocês acham que a população aqui é encarnada? A maior população é desencarnada. Então, junto com os espíritos encarnados que partirão a geração velha, também junto vão levar os espíritos que estão aqui também usando do planeta Terra de uma forma errônea e nos estimulando, né? Então também, vai ser feita uma limpa tanto encarnado como desencarnado. Senão também não teria como, né? Então vai ser feita uma limpinha bem legal, assim, né? Para que isso, mas como eu falei no início, não vai ser isso, não vai ser uma coisa assim brusca, entende? Não é um cataclismo, né? Que vai pá, que nem a Arca de Noé lá, né? Que a água veio e levou tudo, que não foi, a gente sabe que não foi o planeta todo, que foi só um espaço, mas mesmo assim, não vai ser isso, tá? Por isso que as pessoas falam dos fins dos tempos, né? Tempos de aflição, né? Pois será a nossa última chance. É isso que eles querem dizer. Tempos de aflição é porque ou a gente se melhora ou a gente não volta no planeta Terra. Para a gente voltar para a Terra, nós temos que ter o propósito no bem. Não quer dizer que a gente seja perfeito, não quer dizer que a gente tenha a virtude do bem construída. Não, é a vontade, é a disciplina do bem. Também nos capítulos 29 e 31, os Espíritos dizem, da Gênesis, não se deve entender que por meio dessa imigração de espíritos, sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores, todos os espíritos retardatários. Não é todos os espíritos retardatários, porque se fosse todos, nós também estávamos nessa leva, né? Então, a gente não teria nenhuma chance de voltar a se reencarnar na Terra. A gente é retardatário, isso a gente não tem dúvida, né? Mas a gente está no movimento da melhora, no movimento, e isso é levado em conta. Gente, não é uma máquina, não é uma inteligência artificial. Deus não é uma inteligência artificial, gente. Existe sentimento, né? E a misericórdia divina. Então a gente tem que separar isso muito bem, né? Então, porquanto muitos há que o são, porque cederam ao arrastamento das circunstâncias de exemplo. Nestes, a casca é pior do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquilo porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso, tem a auxiliar os espíritos benévolos, que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso o caminho que seguiu. Então ele está dizendo que alguns espíritos retardatários, ao chegar no mundo espiritual, eles vão ser auxiliados pelos seus guias. E aí eles vão ver as coisas erradas que eles fizeram e vão colocar em propósito fazer a mudança. Não é por isso que daí eles vão descer para o mundo inferior. Aí os próprios espíritos amigos, então, auxiliam eles para que eles voltem para a Terra e tenham uma nova chance. Não é nada brusco, é tudo gradativamente natural. Uma comparação vulgar ainda melhor dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Figuremos um regimento composto na maioria de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constante desordem, que a lei penal terá por vezes dificuldade em reprimir. Então, pessoas turbulentas, né, indisciplinadas, que a lei penal tem dificuldade em punir. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros, ok? Eles se amparam, animam, se estimulam pelo exemplo. Um
outro. A gente sabe que as pessoas arrastam, né? Os poucos bons, nenhuma influência exerce. Seus conselhos são desprezados. Sofrem com a companhia dos outros, que os achincalham e maltratam. Não é essa a imagem da sociedade atual? Então, tem poucos bons que tentam dar conselhos, que tentam dizer, eu tomo essa direção, e a massa indisciplinada e turbulenta. Então, Kardec, então, não é assim a imagem da sociedade atual. Suponhamos que esses homens são retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, do regimento e substituído gradativamente por iguais números de soldados bons. Mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mais transformado. Então é um exemplo de como vai ser a regeneração. Vai se tirando as frutas podres devagarinho, 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, substituindo por novos espíritos. E aí, no final, nós temos um regimento de soldados bons. É assim, não vai ser assim, tudo uma vez só. Né? Isso vai levar muito tempo até que seja toda a transformação. Primeiro se leva toda a equipe do mal, né? Esse mal que se compraz, mal por mal, que não tem nenhuma benevolência, que não gosta de fazer o mal. Primeiro vai essa, né? E aí depois os retardatários, que somos nós, né? Estamos aí tentando, né? Vai, não conseguimos ir para frente. Depois, os bons vão ficando. E aí, aqueles que estão saindo daqui, os mal por mal, vão sendo substituídos por bons. E com o tempo, a gente vai ver que o nosso planeta está habitado por mais pessoas boas e mais os retardatários, que ainda se comprazem um pouquinho no mal, mas que ao chegar no espiritual, disseram, opa, eu quero voltar para a Terra. Então eu vou fazer todo o meu esforço. E é-lhe permitido voltar. Diz Kardec, a renovação ou regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade de uma renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos aqueles que estão dispostos, predispostos, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Então, se a gente sai daqui, a gente não tem tanta influência da matéria. E aí a gente abre aquele véu e a gente começa a observar, nossa, o que eu fiz da minha vida? Eu quero uma chance. Eu vou me modificar. E aí já vem num meio onde o mal já não está em grande quantidade. Hoje é o contrário. Hoje as massas estão levando nós para arrastando, né? Aqueles que retornam não são sempre novos espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos, pensando e sentindo de outro modo. Olha que bonito. Então, não é novos espíritos, às vezes é o mesmo, que está predisposto a mudar. Isso é que é bonito, entende? Então, poxa, já estamos se encaixando aí, né, gente? Opa! Então, os tempos são esperados. Deus estabelece tempo. Não dá para esperar indefinidamente. Ele estabelece o tempo. Nós encontramos nos livros Mensageiros, Nosso Lar, em várias obras de André Luiz que diz assim, ó, aqueles que amam governam a vida. Isso é maravilhoso. Aqueles que amam é que governam a vida. Então, gente, não espere nada mais do que o amor. Eles é que estão governando. Hoje, aqui no planeta Terra, o mal ainda governa. Mas aqueles que governam a vida, que governam a regeneração, a transição planetária, são aqueles que mais amam. Então, dá para esperar só coisas boas. Enquanto nos mundos de prova e expiação, o mal predomina e domina. Nas estâncias de paz,
nunca no ninho da luz. Quem domina é o amor. Quem ama mais governa. Então, Deus não é um, como é que ele fala, tecnocrata, um tecnocrata conduzindo a transição planetária, gente. Ele não é. Ele não é também uma inteligência artificial conduzindo a transição planetária. Porque muitas pessoas estão com muito medo, né, da transição planetária. E Kardec disse pra gente não ter medo, que não vai ser uma transição tão abrupta, né? Deus também não é um algoritmo, matemática pura. A gente não espera a lei da causa e efeito como se fosse um julgamento num tribunal, inquisição. Não é, não é. Lembrando que Deus é nosso Pai. E quem tem filho aqui, mais de um filho, sabe o que eu estou dizendo. Não tem como escolher entre o algoz e a vítima. Porque todos são filhos de Deus. Isso é muito importante, porque às vezes a gente olha para o agressor, para aquela mente, né, inquietante, e esquece que por trás dessas mentes existe uma mãe devotada. Todo mundo sabe quem é a mãe de Jesus. E quem é a mãe de Judas? Alguém ouviu falar? Ele teve uma mãe devotada. Dos bandidos também, né? A gente fala assim, meu, tem que pegar e botar fogo lá dentro daquele presídio, botar tudo num paredão, estourar. Quantas mães aqui fora rezam e oram por esses filhos? Então, quem conduz a transição planetária é o amor supremo. E seus colaboradores. Já veio à Terra, né? O irmão mais velho. E agora vamos chegar. Como é bom, né? Quando a gente tem um irmão mais velho e sábio, né? Então pense, esses irmãos vão vir tudo para nos auxiliar. Vão chegar e olhar assim para nós. Tá difícil aí, né, mano? Tá difícil. Mas eu vim aqui te ajudar. Porque eu já passei por tudo que vocês já passaram. Porque o irmão mais velho já passou por tudo isso que a gente está passando agora. Ele já passou por planeta de regeneração. Ele já passou por planeta de prova e expiação. Por planeta de exílio. Ele conhece o umbral todinho. E quem melhor para nos ensinar o caminho? Aquela pessoa que conhece. É esses os irmãos que estão vindo. Vão olhar para nós. Se acalma, mano. Se acalma. Isso também vai passar. Eu vou te ajudar. Então, não tem nem o que falar, né? No livro A Libertação, não sei se alguém já leu esse livro, né? Para cada Gregório tem uma Matilde, uma mãe devota, né? Abnegada. Então, para cada um de nós tem um guia, tem Jesus, tem Deus. A transição planetária é a causa dos filhos de Deus, gente. A transição planetária é a causa dos filhos de Deus. Ele não vai deixar um se perder. Nem que necessário se faz chegar no mundo anterior a este. Como eu falo para vocês, o amor é criativo. O escândalo nós é que fizemos. E a justiça divina, ela é restaurativa. Ela restaura. Ela não aprisiona. Ela não joga numa gaiola e deixa lá. Ela é restaurativa. Tirou tudo no passado. A pessoa que restaura é aquela que vem com problemas do passado e chega aqui para uma nova caminhada. E Deus vai dar todas as ferramentas para ele restaurar a vida dele. E não se afundar, como muitas pessoas acham quando Deus é vingativo. Ele não é vingativo, ele é amor.
Humberto de Campos nos revela essa frase de Jesus: Deus não concorre com a vaidade das criaturas. Deus não concorre com a vaidade das criaturas. A transição poderia ser mais rápida. Poderia. Se a gente fosse sozinho. Mas é sozinho. Pegar o avião e pilotar. Chegar num hotel 5 estrelas e fazer tudo. Não, mas a transição, ela é coletiva. Então sempre tem aquele que esquece a mala, né? Que esquece os utensílios básicos, que a gente tem que dividir. Né? Ela é mais lenta, mas ela se aproveita mais. Porque cada um traz a sua experiência. Poderia ser mais rápido, poderia. Mas daí ia violar muitas consciências. Então, não é o objetivo de Deus. Tanto que essa transição planetária está sendo anunciada há muito tempo. E olha quanto tempo. Kardec já falava lá em 1800 da transição planetária. Quanto tempo Jesus vai nos dando para que a gente comece a olhar de uma forma diferente. Ser mais amoroso, ser mais fraterno, ser mais caridoso. Ser mais humilde. Ser mais doce nas palavras. Já vem muito tempo. E a gente não está percebendo o movimento. E está perdendo o andar da carruagem. Clarencio falou a André Luiz. Nós perambulamos nos abismos dos quais caístes. Lembra? Eu não sei qual foi o livro, mas foi Nos Missionários da Luz, talvez foi esse, eu não tenho bem certeza. Mas o que importa é o que ele diz. Quando André Luiz chegou, nosso lar, aliás, quando André Luiz chegou, o Clarencio que recebeu ele, falou para ele, o irmão mais velho, o que ele falou? Nós também perambulamos nos abismos do qual caístes. É o que os nossos irmãos vêm dizer para nós. Quem já perambulou pelo umbral, anda tranquilo. Esse é o irmão mais velho. Esse é o irmão mais velho que está chegando. Aquele que já caiu e sabe a experiência. E a dificuldade que é de levantar, e sair, continuar e progredir. Eu não sei se vocês... eu acho que é no livro A Vida Continua, para ver como é difícil, né, a gente se manter quando existe o apego, quando existe um amor, um amor-apego, né? Tem uma história do Pedro Neves. Pedro Neves, ele era um colaborador do nosso lar, 20 anos de conversa fraterna, né? E ele veio ajudar a filha dele que estava com câncer, com metástase, né? E quando ele chegou, ele viu que o genro já estava com outra mulher. Aquilo já deu uma acelerada no coração dele. Pois bem. Aí a espiritualidade fez um encontro espiritual dele com o Pedro, que ele queria conversar com ele. Por que ele estava fazendo isso com a filha dele, tão devotada, uma mulher tão certa, correta, né? E aonde for achar ele? Num prostíbulo. Aí lá foi a equipe espiritual, né? Clarencio, a equipe espiritual, junto com esse Pedro Neves, André Luiz, e foram pra lá. Quando ele encontrou o genro dele, ele saiu no soco. Saiu no soco. E falou um monte de coisa pra ele. Por que tu fez isso com a minha filha? Não sei o quê. Nisso levantou uma senhorinha. Uma senhorinha que estava sentadinha lá, e ela disse: meu filho, por que fazes isto? Por que fazes isto? Tantos anos de experiência, meu irmão. Na hora ele ficou assim: meu Deus, o que eu fiz, né? O que eu fiz? Daí ela disse assim: irmão, recomponha-se. E quem era essa senhora? A protetora do prostíbulo. Devotada, que estava ali também para ajudar e auxiliar aquelas irmãs ainda atrasadas, ainda que se comprazem nas paixões terrenas. É a irmã mais velha que está ali. A irmã mais velha que está ali. Então, meu Deus, é reconfortante saber que os nossos irmãos mais velhos estão chegando para nos auxiliar,
para nos dar um bom conselho. Para fechar, eu vou passar para vocês um pedaço de uma palestra que eu assisti do Haroldo Dutra, que ele fala sobre são chegados os tempos, e eu achei muito interessante como ele fechou a palestra. Ele fechou assim, ó: são chegados os tempos que temos que saber que o mal é malvado. O mal é sempre o mal. E você só vai entender quando estiver do outro lado. Quando essa força do mal se volta contra você. Até então, você não sabe. Como o mal consegue te persuadir. São chegados os tempos que temos que nunca foi sobre... Eles dizem assim, ó, são chegados os tempos que a performance do outro não importa. É sempre sobre você e Deus. Então o que ele está dando para nós? Um roteiro de que são chegados os tempos de quê? De transformação. São chegados os tempos de que eu tenho que verificar que existe o mal, para não ter uma comparação. Eu tenho que entender que a performance do outro diz mais do outro do que a mim. Porque no final é sempre entre eu e Deus. São chegados os tempos que você recolhe e contabiliza as bênçãos. São chegados os tempos de a gente compreender que estar perdido e sozinho é muito ruim. Não ter esclarecimento também é muito ruim. São chegados os tempos que não receber socorro do alto também é muito ruim. São chegados os tempos de a gente abrir o coração, a alma humana. Cada alma tem o seu tempo. São chegados os tempos da terra e cada um será tratado segundo as suas necessidades, segundo o que precisa, porque foi dado o poder de governar o planeta a alguém que é nosso irmão mais velho. Não vai torturar ninguém. Ele é irmão mais velho. E ele fala assim, no discurso de posse do nosso irmão mais velho, ele disse que nenhuma ovelha que meu pai me confiou se perderá. Então, tudo o que eu falei hoje é para dizer para vocês que haverá sim a transição planetária. E ela tem um tempo. Deus delimitou um tempo da transição planetária. E os que não se enquadrarem nesse tempo sofrerão a queda. Serão exilados. Mas todos podem, no decorrer da sua existência, fazer o melhor que pode. Então são chegados os tempos de nós olharmos mais para nós e deixarmos de apontar o outro, os defeitos do outro, o que o outro fez, e olhar o que eu fiz, o que eu posso fazer para ser diferente, o que eu posso fazer para ser bondoso, caridoso. Porque quando eu misturo caridade com julgamento, é uma caridade disfarçada. Eu preciso ser caridoso em todos os instantes da minha vida. Não só ao outro ou nos holofotes. Eu tenho que entender que o meu irmão erra e eu também erro. Eu tenho que entender que o amor é a única moeda de troca. Não acusações. Porque eu sempre estou no meu ponto de vista. Eu nunca me coloco no outro para saber. Então, a indulgência também é importante. Então, são chegados os tempos de mudança. É isso. E as pessoas que estão no ritmo da mudança, ninguém vai virar anjo nessa encarnação, certo? Né? Ninguém vai virar anjo. Mas nós podemos iniciar a caminhada. Nos tornarmos o homem de bem. Quem tiver alguma dúvida, nós vamos continuar depois no estudo O Homem de Bem. Há 4 semanas nós estamos nesse homem de bem e ninguém ainda levantou a mão para dizer qual a característica do homem de bem que tem, né? Então, é essa a nossa caminhada. Então, eu acho que vocês têm que asserenar os pensamentos e o coração e lembrar que quem nos governa é quem mais nos ama. Diferente do planeta Terra, que a gente sabe que quem nos governa
geralmente tem interesse próprio. Mas quem governa a transição planetária é o amor supremo. E o que você vai esperar disso? Então, calma, façamos a nossa parte e deixamos que o divino faça a parte deles. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Por enquanto, depois tem mais uma horinha de O Homem de Bem. E vamos terminar então a nossa palestra de hoje agradecendo aqueles que nos amam. Agradecendo a toda a equipe espiritual que com resignação, persistência, não desistem de nós. A todo tempo, eles estão nos esclarecendo, sabendo da condição que nos encontramos. Eles nos libertam, eles aceitam as nossas quedas, mas também nos intuem para perseverar na nossa mudança. É chegado os tempos da mudança. Que assim seja. Que assim seja.